Fala, primeiro ano, tudo certo aí com vocês? Espero que sim, espero que todo mundo esteja bem aí. A gente vai dar continuidade ao estudo da geometria, certo? Matemática 2. Hoje a gente vai ver uma diferença entre círculo e circunferência. São duas coisas muito parecidas. Num desenho, num papel fica igual, mas a gente vai ver a diferença. E a gente vai ver algumas características de circunferência, certo? Arco, corda, relações, tangente e etc. Tá bom? Vamos lá para a aula de hoje. Valeu! Vamos lá, primeiro ano. Hoje vamos falar sobre, primeiramente, falar sobre a diferença entre circunferência e círculo. Esse aqui é o tópico 1.3 do livro de Matemática 2 de Geometria. Bem, graficamente, possivelmente, se você for olhar um desenho de qualquer uma das duas figuras, você vai ter basicamente o mesmo desenho. Uma circunferência, um círculo. Mesma coisa, certo? Ambos possuem características iguais, né? Que é o raio, que é a característica principal de um círculo de uma circunferência. Qual é a diferença valendo dos dois? Circunferência é só a volta, só o contorno, só o anel. E o círculo, ele é uma figura geométrica plana, ele é todo preenchido. Por exemplo, aqui eu tenho uma circunferência, aqui eu tenho um círculo. Aqui, ó, não possui área, né? Circunferência não possui área, só contorno. E o círculo possui área, figura plana, dedo não atravessa. Ok, essa é a diferença bem básica sobre eles dois. O círculo a gente vai ver mais quando a gente for falar de área, né? Então, basicamente a introdução vai ser só a respeito da circunferência. E aí a gente vai ver algumas relações entre ponto, reta, circunferência e algumas propriedades. Primeiramente, arcos e cordas, que são duas coisas que podem aparecer numa circunferência. Por exemplo, tem aqui a circunferência, meio oval, né? Mas é isso aí. E aí nós vamos ter o centro da circunferência. Se a gente tiver essa medida aqui, ó, chamar de medida AB, esse AB aqui vai ser o que? Diâmetro. Diâmetro é a medida do segmento de uma circunferência, né? Que parte de um ponto até o seu lado oposto. Se eu fizer aqui, vai ser o mesmo diâmetro, certo? Ou seja, o raio é a medida que vai do centro até a extremidade. E o diâmetro de uma extremidade até a extremidade oposta. Matematicamente, eu posso representar o diâmetro como sendo 2 vezes o raio. Olha. Pronto. Mas não era nem disso que eu queria falar, que isso já é conhecido, ou pelo menos deve ser. Eu queria falar de um outro segmento. Por exemplo, isso aqui não é um diâmetro. O diâmetro precisa passar pelo centro. Vou chamar isso aqui de x, y. Pronto.
esse segmento aqui XY, denominado XY, é chamado de corda. Corda é um segmento que não passa, é um segmento de reta dentro de uma circunferência que não passa pelo centro. Se passar pelo centro, é chamado de diâmetro. E aí, essa corda aqui, ela forma outra coisa, que é isso aqui. É o que chamamos de arco. Certo? Isso aqui é o arco formado pela corda XY. E aí, quando a gente se trata de arco, fica esse símbolozinho, né, fazendo a curvinha da circunferência. Quando é a corda, é o segmento de reta. Beleza? Uma coisa muito importante relacionado às cordas é que quando a gente pega o ponto médio, o que é o ponto médio? É o ponto que divide o segmento em duas partes iguais. Esse ponto médio, ele sempre vai estar perpendicular ao centro, ou seja, sempre vai formar um ângulo de 90 graus, certo? Formando ângulo de 90 graus, ó, nós podemos trabalhar com o Teorema de Pitágoras, que aqui a gente faz aparecer, ó, o raio. Beleza, galera? Ó, segmento de corda, ponto médio, sempre perpendicular ao centro, esse ponto médio, e aí a gente ligando aqui, a gente tem o raio, que a gente pode conseguir através do diâmetro. Então, N formas, né, pra gente fazer aqui. E se a gente for falar um pouco de triângulo, esse raio, como é igual esse raio aqui, ó, formam lados iguais, consequentemente é um triângulo isósceles. Se é um triângulo isósceles, esse ângulo é igual a esse outro ângulo. Olha só, por consequência de várias coisas que a gente estudou ao longo da geometria, né? Simplesmente as coisas vão se encaixando e as propriedades elas vão aparecendo. Por isso que é muito importante que você tenha um domínio, né? Não simplesmente decorar uma propriedade, mas sim se apropriar dessa propriedade, beleza? Vou fazer um exemplo sobre isso aqui. Vamos imaginar uma circunferência de raio 2 raios de 2 centímetros. Tem um ponto médio da corda AB. E os segmentos, esses segmentos que são representados na figura que eu vou desenhar logo abaixo, são iguais. Circunferência. Aí nós vamos ter aqui a corda AB. Que é o centro. Ponto M. E o raio é 2 raios de 2. Olha, aí quer saber quanto é que vale a B. A B vale quanto? Que é o segmento da corda. O que a gente precisa fazer? Primeiramente, conhecer esse AM, BM, CM aqui, ó. Importante, né? O AM é esse pedaço, BM é esse outro pedaço e o CM é esse outro pedaço. Aqui o ponto médio divide esses dois sempre iguais. Esse só foi igual porque foi uma condição do exemplo, ok?
Então, se são todos iguais, todos valem a mesma coisa. Então, todos valem y, por exemplo. Então, aqui o que eu tenho? Ó? Teorema de Pitágoras. Certo? Ó. Um triângulo retângulo aqui, ó. Que é y, que é y. E aqui é 2 raiz de 2. Que é a hipotenusa, que está do lado oposto ao ângulo reto. Então, vai ficar como? Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. 2 ao quadrado, 4, vezes a raiz de 2 ao quadrado, eu cancelo. Y ao quadrado mais y ao quadrado, 2y ao quadrado. 2y ao quadrado é igual a 8, 4 vezes 2. Y ao quadrado é 8 dividido por 2, y ao quadrado igual a 4, y igual a raiz quadrada de 4. Ou seja, o y é igual a 2. Se o y é igual a 2, o AB vale 2 mais 2. AB, a corda AB vale 4 centímetros. Pronto. Bem simples. Basicamente, as propriedades que são utilizadas são essas. Né? É tranquilão. O próximo tópico que a gente vai ver vai ser ângulo central e inscrito. Essa é uma relação geométrica bem simples, vista, não sei se foi no nono ou foi no oitavo ano. Quando você tem uma circunferência com um ângulo central, ou seja, no centro, né? Você tem um centro aqui, aí tem um ângulo, ou seja, um arco aqui, ó, em um ângulo bem aqui, que vale 60 graus, por exemplo. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Ou seja, a medida desse arco formado por esses três pontos medida desse ângulo aqui formado por esses três pontos é 60 graus, né? Ou seja, a medida desse arco AB aqui, ó, ele também é igual a 60 graus. Então, a medida de um arco é sempre igual à medida de um ângulo central. Certo? Isso é para o ângulo central. Aí nós temos a possibilidade também de ter um ângulo inscrito. Um ângulo inscrito é da seguinte forma. Você vai ter a circunferência. Aí você vai ter um segmento desse jeito, ó. Pronto. Aqui você tem um ponto A, B, e aqui você tem um ponto P, por exemplo. Aí a medida desse ângulo aqui, ó, medida que eu não conheço, vai ser chamado de alfa. A medida desse ângulo, ele vai ser medido relacionado com o arco AB, certo? Ele vai ter uma relação direta, só que não é uma relação de igualdade, como a gente tinha no central. No escrito, a gente vai ter que o alfa vai ser igual ao arco AB dividido por 2. Por exemplo, se esse ângulo aqui vale 120 graus, então o alfa seria 120 graus
dividido por 2, então o alfa seria 60 graus, certo? Esse aqui é o ângulo inscrito. Ângulo central são iguais. O ângulo escrito tem essa relação de proporção, né? O ângulo escrito é igual a metade do arco formado por ele. E a outra coisa que a gente vai ter vai ser a reta tangente à circunferência. Reta tangente a uma circunferência. O que é uma reta tangente? Existem dois tipos de reta, certo? A respeito de circunferência, a tangente e a secante. Essa é uma reta tangente, ó. Reta tangente é aquela que só corta em um ponto. Tangente. E aí nós temos a reta secante. Secante, ela corta em 2 pontos. Mas por enquanto nós só vamos ficar com a tangente. Aí nós vamos ter aqui duas propriedades, ó. Propriedade 1, que é a respeito, nós temos uma circunferência e uma reta tangente a ela, certo? O que a gente tem aqui? Que essa reta ela vai ser sempre perpendicular ao centro, ou seja, sempre vai formar um ângulo de 90 graus. Aqui mesmo, certo? Ângulo de 90 graus. Essa é uma primeira condição. A reta tangente a uma circunferência, ela vai ser sempre perpendicular ao centro, ou seja, sempre vai formar o ângulozinho de 90 graus. Aqui é a reta tangente, que é o centro. Aqui é uma reta, ou seja, o segmento CT é perpendicular à reta. E a gente vai ter a propriedade 2, que essa eu lembro bem que é visto lá no 8º ano. Quando nós temos um ponto externo, certo? Um ponto P, e aqui ele atinge a tangente de uma circunferência, dois pontos diferentes, no ponto B e no ponto A, significa que essas retas tangentes às circunferências vão ser iguais. O segmento PA vai ser igual ao segmento PB. Massa, né? E para falar sobre circunferências tangentes, elas vão ser tangentes. Falei de reta tangente, agora de circunferências tangentes. Tangentes. Tangente é quando corta só em um ponto. Então existem duas possibilidades. Ou as circunferências são tangentes externas, ou seja, se tocam no lado de fora da circunferência, ou as tangentes são do tipo internas. Bem de boa. Isso aqui é uma coisa muito importante que vocês vão ter, ó. Se liga aqui nos raios. Olha aí, ó. Raio maior e o raio menor. Somando, nós temos um segmento grande de reta. Às vezes a gente utiliza isso aqui na questão, formando triângulos, certo? E aqui,
Aqui nós temos ó, você pode ver que aqui nós temos dois pedaços de raios iguais, né? Então aqui o raio maior e o raio menor, a distância entre eles dois é uma subtração para quando elas estiverem interiores, essas circunferências. E quando elas estiverem exteriores, a gente soma os raios. Conceitos importantes para a resolução de questão. Beleza? Vamos lá. Nada mais é do que a aplicação daquilo que a gente já vem fazendo. Geralmente aparece um triângulo. Beleza? É isso aí.